Eu quero estar te convidando para ler lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Fala assim: naquele mesmo dia, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e começou. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus se apresentou entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém? Essa é uma das histórias mais conhecidas, né? Conhecida como a história dos discípulos no caminho de Emaús. Uma visão que esses 2 discípulos eles trazem, apesar de nós estarmos vendo já o finalzinho, né, dos evangelhos, o finalzinho da história de Jesus na sua fase na terra, nós ainda percebemos que parece que, por mais que ele tenha executado todo um ministério, todo um trabalho de consciência, parece que ninguém entendeu nada no final das contas, né? E eu quero estar falando com você um pouco a respeito dessa cosmovisão que esses discípulos tinham e como isso acaba envolvendo a nós nos dias de hoje, e o que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje. É uma passagem que tem muito simbolismo, tem muita coisa que dá vontade de sair interpretando aqui, mas eu vou tentar me segurar ao máximo para que a gente consiga se ater àquilo que é a direção de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de estar chamando a sua atenção, você já deve ter percebido, é que esses homens, eles estão vindo, é como se você tivesse vindo de um velório, né? Então aqueles homens, eles estão todos insatisfeitos, ensimesmados, desacreditados daquilo que está acontecendo, daquilo que aconteceu, e eles conversam entre si, falando a respeito
Da maneira como eles não estão acreditando como que acabou se findando toda a história de um alguém em quem eles colocaram todas as suas fichas, em quem eles apostaram tudo que eles tinham. Eles tinham toda a expectativa em cima de Jesus como se ele fosse realmente o Messias. Só que aqui está a grande questão. Não o Messias como nós o conhecemos, mas o Messias esperado segundo as profecias do povo hebreu. Um Messias que seria mais um libertador, assim como Moisés, assim como Sansão e assim como tantos outros libertadores que vieram antes de Cristo. E é interessante de perceber que Jesus ele chega junto com aqueles homens e começa a caminhar com eles por quase 12 quilômetros. E por nenhum momento aqueles homens ousam imaginar que eles estão caminhando juntamente com Jesus ao tempo que eles falam dele na terceira pessoa. Isso me faz entender que o simples fato da gente não estar vendo a expressão do próprio Deus perto de nós, não quer dizer que ele não esteja ali. Muitas das vezes você está ali vivenciando os seus problemas, você está vivendo a sua rotina, muitas das vezes se lamuriando da situação que você está vivendo. E pelo simples fato de, às vezes eu não estou sentindo Deus, né? Nós se tornamos muito a igreja do sentir, né? Nós queremos ter sensação para tudo, nós queremos ter um arrepio, porque senão não existe presença de Deus. E nós acabamos percebendo, né, de uma forma prática, que isso não é uma realidade. Que não é porque você não o vê que ele não está ali. Que não é porque você não está sentindo que ele também não está ali. E é interessante de você perceber que Jesus está nos seus últimos 40 dias sobre a terra. Ele acabou. Literalmente, quando ele na cruz ele falou, está consumado, está consumado. É interessante que a partir disso, as próximas visões que você vai ter de Jesus vai ser a respeito de um Jesus assentado à direita do Pai. E o que isso significa? Significa que ele literalmente acabou todo o seu trabalho. Todo sumo sacerdote, quando você chega no templo, em uma época de sacrifício, ele estava em desespero, correndo para lá e para cá, ele não tinha tempo para parar. Porque ele tinha que atender toda uma nação. E Jesus, ele é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. O seu sacerdócio não acaba nunca. Só que o diferencial é que o sacrifício de Cristo, ele foi o bastante. O único sacrifício dele foi o bastante, foi o suficiente. E ele não precisa se sacrificar de novo, todas as vezes que a gente peca. O seu sacrifício já foi o suficiente. Então quando ele fala que está consumado, literalmente está consumado. Literalmente, ele pode se assentar à direita do Pai, que o seu trabalho está realizado. Então você pensa que nesses últimos 40 dias em que ele está na terra ainda, ele simplesmente tem a incumbência de progressivamente se revelar aos seus discípulos e passar para eles as últimas ideias, os últimos projetos do que eles vão fazer a partir de então. Só que mesmo assim, vivendo os seus últimos dias na terra, ele se presta a gastar o seu tempo em uma noite, dando uma caminhada de quase 12 quilômetros, simplesmente jogando uma conversa fora com 2 discípulos que nem faziam parte dos 12 discípulos. E é interessante porque talvez você pense assim, nossa, esses caras deviam ser importantes, né? Porque de tudo que Jesus tinha para fazer, Jesus se prestou a gastar o seu tempo para sair conversando com eles no meio da rua. Por mais importante que Deus ele seja, assim como nós pregamos há algum tempo atrás a respeito de quem é Deus, Deus ele nos dá um significado diferente, ele nos dá uma importância de sobremaneira. Em outras palavras, ele se importa com você. Ele gasta o seu tempo com você. Ele gasta o seu tempo ouvindo as suas lamúrias, os seus questionamentos e respondendo as suas questões. Por mais que você não saiba que ele está ali. Esse é Deus. E é interessante que você percebe que os discípulos eles falam entre si a respeito da restauração de Israel. Por mais que Jesus o tempo todo tenha falado a respeito do seu sacrifício e da salvação, eles estavam presos a um algo que era físico. Eles estavam presos a um algo que era pessoal, que era nacional. Eles estavam acostumados com um povo que saía da presença de Deus
e era castigado, e era aprisionado, Deus levantava um libertador e eles eram libertos. Aí depois o povo se afastava da presença de Deus, mais uma vez eles eram oprimidos, Deus levantava um libertador e eles eram libertos. Eles estavam acostumados com essa dinâmica. E mais uma vez eles imaginaram que isso iria acontecer. Eles ficavam o tempo todo esperando quem vai ser o Messias, quem vai ser o Messias. Era uma época em que era comum as pessoas nascerem e as mães darem o nome no seu filho de Yeshua. Porque Yeshua é o enviado, Yeshua é o mesmo Josué, é o libertador. Então todo mundo queria que o seu filho fosse o Yeshua. E a partir do momento em que Jesus ele se levanta como um grande profeta, assim como eles falam aqui entre si, eles falam, é ele quem vai restaurar o povo de Israel. Só que a gente percebe que essa mentalidade, essa intenção que eles tinham para com Jesus, era uma intenção micro diante do macro que Jesus pretendia fazer. Era algo muito pessoal diante do algo universal que Jesus pretendia fazer. E é interessante que, para eles, se você analisar pela mente dele, por isso que eu chamei de cosmovisão, se você analisar pela mente deles, pela maneira como eles foram ensinados durante toda a sua vida, Jesus, ele era simplesmente um meio através do qual eles iriam alcançar o seu objetivo, que era sair de debaixo do crivo da opressão do Império Romano. E eles puderem ser uma nação livre mais uma vez. Era isso o que eles esperavam de Jesus. Que Jesus se tornasse o novo imperador. Que Jesus pudesse fazer uma revolução e expulsar o exército romano daquele lugar. Expulsar o Império Romano daquele lugar. Era isso que eles esperavam de Jesus. Então Jesus em si, para eles era simplesmente um meio. Não era um fim. Jesus o tempo todo ele fala assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ou em outras palavras, eu sou tudo. Eu sou a suficiência em pessoa. Eu sou tudo que vocês precisam e tudo que vocês dependem. Só que eles foram criados em cima de uma doutrina tão enraizada, tão forte, tão tradicional, que acaba acontecendo algo que a gente chama na neurociência de sistema ativador reticular. Sabe quando você compra um carro vermelho? Ou então você fala assim, nossa, eu estou esperando que eu vou comprar um carro vermelho. Aí de repente você sai na rua, você só vê carro vermelho. Você fala, nossa, só porque eu falei que eu vou comprar um carro vermelho, agora está todo mundo comprando carro vermelho, né? Ou então você compra um tênis branco. Aí você sai na rua e fala, nossa, agora porque eu estou de tênis branco, está todo mundo usando tênis branco, né? E a gente não percebe que na verdade a gente simplesmente enxerga aquilo que é importante para nós. O nosso sistema ativador reticular nada mais é do que um sistema que prioriza aquilo que é importante para nós. Se a gente falar assim, encontre aqui só objetos que são azuis, aí você começa a falar, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Eu falo assim, agora fala o que é amarelo sem olhar. Aí você não lembra, porque você simplesmente ficou pensando naquilo que era importante para você. E da mesma forma, essas pessoas, eles foram doutrinados em cima dessa mentalidade, que quando o Messias aparecesse, ele ia libertar o povo de Israel da opressão romana. Então eles não estavam nem aí se Jesus estava falando que ia libertar o mundo, que ia salvar o mundo do pecado e da morte. Eles não estavam nem aí para isso, porque eles estavam prestando atenção simplesmente naquilo que interessava para eles. Então se Jesus passou 3 anos falando a respeito da mesma coisa, para eles simplesmente se importaram com aquilo que interessava para eles, para aquilo que era importante para eles. A sua libertação, como povo, como nação. Então nós percebemos que da mesma forma, as pessoas elas acabam olhando para aquilo que Jesus ele oferece, para aquilo que ele tem, para aquilo que ele é, só que elas simplesmente buscam nele aquilo que interessa para elas, não aquilo que ele quer dar. Muitas das vezes a gente quer tratar alguém e a gente oferece aquilo que a pessoa ela precisa, só que a pessoa ela não quer aquilo que ela precisa, ela quer aquilo que ela quer. Por mais que aquilo não seja o bastante, que aquilo não seja o suficiente, ela acha que é aquilo que ela precisa. E nós agimos dessa mesma forma para com Deus. Quantas pessoas não buscaram tanto um algo da parte de Deus e quando receberam caíram fora? Porque não era isso que elas precisavam, era isso que elas queriam. Quantas pessoas não viveram falando, nossa, eu vivo por causa disso, né? Quando eu conseguir isso, eu vou ser totalmente satisfeito. E quando conseguiram, descobriram que não tinha satisfação nenhuma naquilo. Porque eles se enganaram em cima das suas próprias crenças. Em cima daquilo que eles acharam que era importante.
Ao invés de darem ouvidos àquilo que Deus estava falando que era importante, eles colocaram a sua vontade como se fosse superior. Então, ao tempo que eles queriam a libertação do povo de Israel, Jesus ele tinha algo muito maior e muito melhor. O plano dele era muito maior. O plano salvífico de Jesus era algo que nos contemplava, não era algo nacional, era algo mundial. E diante dessa situação, nós acabamos percebendo que nós acabamos trocando aquilo que realmente importa, aquilo que não importa tanto. E ao invés de nós tratarmos Deus como se fosse o nosso Deus, tendo o entendimento de que Ele tem aquilo que é melhor para nós, de que Ele sabe aquilo que nós precisamos, nós acabamos vivendo em função daquilo que a gente quer para suprir as nossas necessidades, as nossas demandas e acabar com os nossos problemas. Então, se você parar para pensar, Deus não é aquilo que você fala que é Deus. Deus é aquilo que te controla. E se eu tenho sido controlado pelos meus problemas, então os meus problemas, Ele tem sido meu Deus. Porque Ele comanda a minha vida. As circunstâncias a qual eu vivo, elas comandam a minha vida. Elas determinam a medida que eu vou andar ou não andar. Então, se eu ajo dessa forma, por mais que eu falo que eu sou filho de Deus, por mais que eu venha na igreja e falo que eu sou batizado nas águas, o meu comportamento fala que o meu Deus não é o Deus de Israel. O meu Deus é o meu problema, porque Ele é quem comanda a minha vida. Ele é quem delimita o meu espaço. Ele é quem limita até onde eu posso chegar. Ele é quem fala se eu posso ou se eu não posso diante daquilo que eu penso e que eu queria para mim. Você consegue entender? Que a grande questão aqui é a respeito da nossa particularidade. Lá em Atos 16, nós conhecemos de cor e salteado a história de Paulo e Silas dentro de uma prisão. Só que o grande diferencial a respeito de Paulo e Silas dentro da prisão é que por mais que eles estivessem encarcerados fisicamente, eles estavam totalmente libertos. Eles estavam totalmente libertos. Eles estavam mais livres do que quem estava para o lado de fora das grades. Eles cantavam e louvavam ao Senhor como se eles não devessem nada para ninguém. Eles sabiam exatamente aonde eles estavam e para onde eles tinham que ir. Eles entendiam que não existia cadeias que pudessem os segurar. Só que por um outro lado, do outro lado da grade, existia um carcereiro que estava livre. E a palavra de Deus diz que quando acontece um terremoto naquele lugar e as cadeias elas se abrem, aquele carcereiro que era livre, agora ele está com uma espada no pescoço, prestes a tirar sua própria vida. Quando aqueles homens que estavam presos gritam de lá de dentro: fica tranquilo que a gente está aqui. Porque as prisões que prendem esse homem não são uma cela de ferro. São prisões emocionais. É o fato de você não saber quem você é e por que você é. De quem você é e para que você é. E aquele homem, ele pensa que a sua vida acabou naquele momento. Não tem mais sentido. O que ele não sabia é que diante daquela situação, a sua vida estava simplesmente começando. Porque até então ele não sabia o que era viver. Ele sabia o que era existir. Porque quando você existe sem um motivo, você não é diferente em nada de qualquer outro animal que vive, cresce, reproduz e morre. Mas a partir do momento em que nós assumimos a nossa postura como filhos de Deus, então nós temos uma motivação. A partir do momento em que nós entendemos de onde nós viemos, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Então a partir do momento em que nós entendemos de onde nós viemos, nós sabemos quem nós somos. Porque nós não somos mais um. Nós somos o diferencial. Nós não somos aqueles que fazem a mesma coisa ou que não fazem sentido como a maioria. Nós somos aquele que aonde a gente chega, a gente faz a diferença. Porque nós somos aquele que já estão ativados. Então é como se as demais pessoas que simplesmente existem, elas simplesmente andassem pela terra, mas elas estão desativadas. Ao tempo que aqueles que já foram ativados,
quando eles se encontram com essas pessoas, eles têm o poder de ativá-las também. E essa é a nossa incumbência. Quando Paulo e Silas, eles chamam aquele carcereiro, eles ativam a vida dele, porque até então ele vivia em morte. Ele simplesmente existia no seu dia após dia. Não tinha projeções, não tinha expectativas. Só que Paulo, por um outro lado, ele falava assim: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então se eu estiver vivo, tá ótimo, mas se eu morrer eu estou no lucro. Então eu não tenho como perder. Você entende que quando Cristo, Ele me faz mais do que vencedor, Ele não está falando que eu não vou passar por lutas. Ele está falando que não tem como eu perder. O diferencial de quando nós somos acionados em Cristo é que nós percebemos que não existe algo que possa nos prender. Porque se em morte ou se em vida, nós sempre estamos ganhando. Porque nós não somos presos a esse pequeno espaço de tempo que a gente chama de vida. Nós não estamos presos a esse vapor que o salmista chama de vida. E é interessante da gente pensar a respeito disso, porque se você analisar o contexto histórico daquilo que a gente está falando, a respeito de todo o sofrimento que Jesus viveu, ele está falando que ele não está tão preocupado com o sofrimento momentâneo que a gente está vivendo agora, como ele está preocupado em nos livrar do sofrimento eterno que a gente pode passar. É por isso que o sofrimento que a gente vive agora é algo que é real, é verdadeiro, é legítimo. E muitas das vezes nós precisamos passar por ele. Por mais que durante toda uma vida nós fomos ensinados de que Deus ele vai nos tirar da prova, que Deus ele vai nos tirar do problema, isso não é real. Isso não é evangelho. Porque se nós formos ver os heróis da fé, o que diferencia a vida deles daqueles que não se tornaram heróis é que Deus ele não livrou eles do perigo de morte, do fogo, da cova de leões e do perigo de espada. Deus livrou eles na morte, no fogo e no perigo de espada. O que te faz se tornar um herói é você estar com Deus independente de onde você estiver. Ele não vai tirar você da prova. Ele não vai te eximir de passar por problemas, muito pelo contrário. Ele vai te dar proteção e falar, vai. A grande problemática que nós vivemos em todo o sistema que nós criamos religioso é que nós criamos um controle em cima das pessoas e chamamos isso de proteção. Quantas igrejas impediram as pessoas de viver o evangelho, controlando os seus passos, delimitando para que as pessoas impedissem elas de cair. Sendo que Jesus ele nunca nos ensinou isso. Ele falou, vai e não peques mais. Existe um grande diferencial entre você dar proteção para uma pessoa e você controlar uma pessoa. Porque quando você controla, você fecha as portas e fala, daqui você não sai. Porque pelo menos você não saindo daqui, não tem o perigo de você errar. Agora quando você dá proteção, você coloca um capacete na cabeça e fala, vai com Deus. Eu estou te protegendo, mas vai. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sabe, ele não fala para você ficar escondido, ele fala para você ir. Porque ele te dá a proteção necessária. Ele te ensina que a partir de então, não é o fato de uma pessoa impura tocar em você que vai te deixar impuro. Muito pelo contrário, o fato de você ser puro vai tornar as pessoas limpas. O evangelho é um evangelho transformador. Ele não é um evangelho fraco, aonde eu tenho que ficar tomando cuidado, porque se alguém impuro me tocar agora, eu vou me tornar impuro. Muito pelo contrário, é eu quem faço a diferença nas vidas das pessoas. Então se a gente começar a pensar a respeito disso, as pessoas, muitas das vezes, elas têm idolatrado os seus problemas. Porque ao invés delas olharem por potencial que Deus ele nos entrega, elas preferem viver sendo reféns da situação que elas não conseguem resolver. Porque quando eu choro, porque quando eu fico sem ação diante daquela situação que eu estou vivendo, é como se eu não enxergasse o potencial daquilo que Deus ele tem diante de mim. Do tanto que Deus ele me faz capaz. Do lugar que Deus ele colocou para que eu estivesse ali. Porque se eu estou diante do serviço de Deus,
Se eu fui convocado por Deus, então Ele se responsabiliza por onde eu vou. Só que muitas das vezes a gente acaba fazendo igual o exército de Israel diante do gigante. E aquele gigante, ele se torna o Deus deles. Porque o que ele fala se torna lei. Sabe o que é isso? Isso são coisas fora da posição. Porque quando Davi chega, as coisas mudam. Porque Davi coloca cada coisa no seu lugar. Ele fala, você é o gigante, você é um incircunciso, e o Deus dos exércitos vai acabar com a sua raça agora. Ele coloca Deus no lugar de Deus, e ele coloca o inimigo no lugar do inimigo. Ele coloca o problema no lugar do problema, e o resolvedor do problema no lugar do resolvedor do problema. Quando nós trocamos essas funções, nós sofremos porque nós acabamos tentando administrar os nossos problemas e conviver com eles. Sendo que não foi isso que Deus mandou que a gente fizesse. Deus mandou que a gente resolvesse as questões. E não que a gente ficasse se tornando dependente delas. Então, diante desse cenário onde a gente vê Paulo e Silas totalmente livres, mesmo encarcerados, a pergunta que a gente se faz é: quem que está preso afinal? Aqueles que estão lá dentro louvando a Deus? Ou aquele que está lá fora totalmente preso dentro das suas cadeias emocionais? Quem que está preso no final das contas? Quem que desfruta de liberdade no fim das contas? Aquele que vive uma vida de liberdade, entendendo a sua proteção em Deus? Ou aquele que acha que o fato dele ficar preso dentro de um lugar onde as pessoas não vão conseguir acessá-lo, onde o pecado não vai enxergá-lo, onde os problemas não vão alcançá-lo? Quem que está livre no fim das contas? Nós precisamos entender que nós fomos criados com uma estrutura para ser mais do que aquilo que nós temos sido. Porque se nós ficarmos olhando pela ótica daqueles discípulos de Emaús, a gente sempre vai colocar os nossos planos, os nossos projetos, a nossa visão, como se ela fosse maior do que a de Deus. E aí, para finalizar esse texto, é interessante porque Jesus, ele está com o seu corpo todo transformado. Jesus, ele aparece para um e some. Aparece para o outro e some. E aí esses discípulos, eles veem Jesus naquela casa. E aí Jesus, ele some de novo. E aí eles saem correndo para ir voltar para Jerusalém, para falar para os discípulos a respeito daquilo que eles viram, da visão que eles tiveram, da revelação que eles tiveram. Jesus, ele teve que explicar o evangelho de Moisés até os últimos profetas, para que eles conseguissem entender que tudo isso já estava previsto na palavra de Deus. Eu preguei aqui alguns dias atrás, eu falei para vocês a respeito de profecias messiânicas lá na história de Moisés. E a mesma coisa que Jesus, ele fala para eles aqui. Eu comecei a explicar desde Moisés até os últimos profetas, para vocês entendessem que tudo isso já estava previsto. E aí quando eles chegam contando para os discípulos tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que aconteceu com eles, né, eles tentando provar que aquilo que eles falaram era verdade, Jesus aparece no meio deles mais uma vez. E é interessante porque num tempo horripilante, onde todos estão morrendo de medo, está todo mundo com medo. E agora, se os romanos vierem e capturarem a gente também, e se eles quiserem crucificar a gente também, e se as pessoas falarem, eles são os discípulos de Jesus, né? Está todo mundo trancado dentro de casa, morrendo de medo. Quando de repente Jesus, ele aparece, conforme eu acabei de falar aqui, as pessoas, elas estão trancadas dentro de 4 paredes, tentando não ser vistas, tentando não ser alcançadas pelo problema, e achando que isso é liberdade. Aí Jesus, ele aparece mais uma vez no meio deles. E ele fala: a paz seja com vocês. E é interessante que Jesus, ele já falara a respeito disso antes. Ele falava: a minha paz eu vos deixo, e a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. A paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. Não faz sentido ter paz em um tempo onde você está correndo o risco de ser preso, onde você está correndo um risco de morte,
Não faz sentido. E quando Jesus ele chega e determina a paz sobre a vida daqueles discípulos, é como se Jesus estivesse revalidando mais uma vez tudo aquilo que ele ensinou até então. Vocês estão com medo, vocês estão escondidos, vocês estão oprimidos diante da situação. E eu falei que era para vocês ficarem em paz. E é importante a gente entender que para que a gente possa acessar a paz que excede todo o entendimento, a gente precisa abrir mão de entender. A gente precisa abrir mão do direito de entender. Porque não faz sentido. Da mesma forma que aquele carcereiro, ele olhava Paulo e Silas e falava, isso não faz sentido. Eles estão presos, mas eles estão melhores do que eu, que estou aqui fora. Isso não faz sentido. Para que eu possa viver a paz que ela excede todo o entendimento, eu preciso abrir mão do meu direito de entender. O evangelho que Jesus ele nos proporciona, por mais que o evangelho ele é real. Sabe, o evangelho ele não é uma filosofia que você pode usar ele em determinados momentos. Ele não é um ensinamento que funciona só em determinadas situações. O evangelho ele é prático na vida real. Porque Jesus ele compreendia que nós teríamos problemas. Só que quando nós entendêssemos que ele nos deixou paz de verdade, os problemas eles não seriam vistos como dificuldades. É isso que nós precisamos enxergar. O problema não quer dizer que é para você parar. O problema não quer dizer que você perdeu, que acabou. O problema ele vai fazer parte da vida. E nós precisamos continuar tendo paz por mais que nós tenhamos problema. E é aí que não faz sentido, porque parece que na vida nós aprendemos que ter paz é não ter problemas. Ter paz é não ter guerra. Sendo que a paz que Cristo ele nos dá é uma paz que excede esse entendimento físico. Ele é uma paz que transcende aquilo que é emocional. Porque independente de estar bem ou de estar ruim, eu estou bem. Independente de estar acontecendo do jeito que eu queria ou de não estar, eu estou bem porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou bem porque eu entendo que acima da minha vontade, daquilo que eu entendo que seja certo para mim, existe um Deus. E se existe um Deus que é soberano, está tudo debaixo do seu controle. Quando eu consigo acessar esse nível de consciência, não tem como eu não ficar bem. Por mais que esteja doendo, eu estou em paz. Por mais que esteja sofrendo, eu estou bem. Porque a minha vida ela é direcionada por Ele. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós podemos colocar a nossa cabeça no barco e dormir. Porque Ele discerne as coisas. Ele entende aquilo que a gente não entende. E a gente só precisa confiar. Porque realmente vai ter coisas que você não vai entender. Tem coisas que você não vai entender. E eu vou te contar um segredo. Nem tudo é o diabo. Nem tudo que vai vir e te atrapalhar é o diabo. A palavra de Deus diz que quando se levanta uma grande tormenta no meio do mar enquanto eles estão dentro do seu barco, Jesus ele não repreende o mar e a tempestade. Ele só ordena que o mar e a tempestade se aquietem. Quando alguma coisa não é de Deus, a gente repreende. Agora, quando se tem o discernimento, você simplesmente manda e aquilo tem que parar. Porque tudo obedece à voz do seu Criador. E conforme a gente falou alguns dias atrás aqui, eu acho que foi lá na outra cidade, nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Então quando Cristo ele vem e nos dá exemplo dele, dominando sobre a criação, ele está nos mostrando um tipo de quem nós somos.
Ele está falando, é isso que você pode fazer. Se você tiver discernimento para entender que isso aqui não é para te matar. Isso aqui é para te promover. Porque depois que você passa por uma dessa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você não se assusta mais com coisa pouca. Você não sofre mais com problema pequeno. Porque você entende que a autoridade que está nas suas mãos, ela foi dada sobre coisas grandes. Já não tem mais por que ter medo. Jesus, ele enfrentou a morte. O que mais se podia temer? Ele vivenciou aquilo que todo homem coloca como se fosse o fim. E mesmo assim ele venceu. Em outras palavras, ele é invencível. E foi ele mesmo quem falou que vocês, em meu nome, farão coisas maiores ainda do que aquelas que eu fiz. Então ele tem expectativas sobre você. Por mais que você se ache pouco, por mais que você se ache pequeno, ele tem expectativas sobre você. Ele tem planos sobre a sua vida, ele tem projetos sobre a sua vida. Por mais que hoje pareça que não está virando nada. Por mais que você olhe e fale assim, eu acho que é isso mesmo. De repente ele te pega de um jeito que a sua vida ela vira de ponta cabeça. E quando você olha para trás e fala, eu não sei como eu cheguei até aqui. E se eu não sei como eu cheguei, essa é a garantia de que não fui eu. Que não foi por causa das minhas competências e nem das minhas habilidades. Literalmente foi Deus. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Pela Sua presença nesse lugar, nós somos gratos a Deus pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações. De uma forma própria e individual. Eu Te agradeço pela maneira como o Senhor tem tocado vidas. Como o Senhor tem participado desse trabalho, desse ministério. E eu gostaria de te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar essas pessoas que vieram neste lugar, nesse dia de hoje, essas pessoas que estão acompanhando à distância. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha a entrar nessas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha a nos dar discernimento. Que o Senhor venha a nos pescar de dentro para fora. A tirar a nossa essência para fora. Que nós venhamos, ó Pai amado, a entender que nós não precisamos te encaixar em nós, que nós precisamos se encaixar no Senhor. Porque o Senhor é que é a videira verdadeira. Eu te peço que a cada dia, Deus, o Senhor esteja nos dando, Pai amado, um novo entendimento, uma nova visão, um novo discernimento. Que o Senhor, Pai amado, esteja abrindo os nossos olhos, dando sensibilidade aos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Sua voz, para que nós possamos colocar para fora todo o medo, tudo aquilo que tem nos impedido, Pai amado, de Te acessar, de viver a Sua vontade na plenitude. Que nós venhamos, Pai, a deixar de lado todo o sofisma, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de sermos mais intensos, de sermos mais entregues. Que o Senhor, ó Pai, esteja validando os nossos planos, os nossos projetos. Que o Senhor esteja fixando os nossos passos e nos direcionando, Pai, para o lugar que o Senhor tem para nós. Que o Senhor esteja nos abençoando no individual, cada um dos nossos afazeres, que tudo aquilo que a gente faça, ó Deus amado, seja para a Sua glória. Que todo o trabalho que nós desenvolvermos no nosso pessoal, ó Deus, venha a ser um trabalho, ó Pai amado, que o Senhor está selecionando para que nós o façamos, Deus. E que isso venha contribuir de alguma forma para que o Seu reino venha a ser estabelecido. Que o Senhor esteja nos abençoando no coletivo. Que o Senhor esteja nos abençoando como igreja, como família, como pais, como filhos, como empresários, como funcionários. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos levantando aonde nós estivermos, ó Deus. Que o Senhor esteja nos levando, ó Pai, às esferas da sociedade que mais necessitam, ó Pai, da Sua palavra. Que assim como aqueles discípulos falam na Sua palavra, que nós possamos, ó Deus, falar a respeito de Ti e as pessoas elas possam sentir os seus corações queimarem.
Eu te peço, Deus, que nós sejamos agentes de milagres. Que aonde nós cheguemos, ó Pai amado, venha a solução junto. Que nós não sejamos causadores de problemas, mas que nós sejamos resolvedores de problemas. Que nós não venhamos a olhar com os nossos olhos de dificuldade. Que nós venhamos a deixar, ó Pai, esse posto, essa função de vítima e se tornar verdadeiros libertadores. Que o Senhor venha nos usar como o Senhor quer, ó Deus. Que nós venhamos a abrir mão de tudo aquilo, Pai, que tem nos separado, que tem nos atrapalhado. Para que nós estejamos limpos, ó Pai. Para que nós estejamos moldáveis a Ti, ó Deus. Para que nós venhamos, ó Pai, a ser conformados conforme a Sua imagem e semelhança. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor esteja resgatando em nós a nossa essência, os Seus objetivos em nós. Que o Senhor esteja trabalhando a nossa estrutura, nos fortalecendo para aquilo que o Senhor está construindo lá no futuro. Que o Senhor esteja nos tirando de ambientes nocivos, de lugares que têm nos feito mal, de ambientes, ó Pai amado, que têm nos atrapalhado, de lugares que têm atrapalhado a nossa visão e nos levado, ó Pai amado, para o centro da Sua vontade, Deus. Esteja abençoando os jovens, esteja abençoando os adultos, esteja abençoando os pais, os filhos, esteja abençoando todo o ministério dessa igreja, as pessoas, ó Pai amado, que elas têm se ocupado, que elas têm batalhado, direta e indiretamente, ó Pai, para que esse trabalho ele esteja ocorrendo. Que o Senhor esteja visitando, ó Pai, de uma forma especial nessa noite. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não vem de Ti, toda doença, tudo aquilo, Pai amado, que tem mantido o Seu povo encarcerado, toda a cadeia emocional, nós repreendemos no nome de Jesus. Que nós venhamos a despontar na Sua presença, Deus. Que nós possamos viver, ó Pai, o nosso melhor ano na Sua presença, o ano mais intencional da nossa vida. Que esse ano ainda nós venhamos a colher frutos, ó Pai amado, de 100 por 1. Que onde nós colocarmos a nossa mão venha prosperar de sobremaneira, Deus. Que as pessoas elas possam olhar para nós, ó Deus, e ver que o Senhor é na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.